é Wagner Neri, sou clarinetista da Banda do Exército e músico também da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Atendendo a pedidos, vou falar um pouquinho sobre a afinação do clarinete. Um método que foi bastante usado, principalmente na nossa denominação, e é ainda bastante utilizado, tem lá nas suas instruções, dizendo que quando o nosso instrumento, o clarinete, estiver alto, a gente precisa abrir ele. E essa abertura, segundo lá o Nabor Pires, se faz aqui na boquilha, né? Na boquilha. Eu abro aqui na boquilha. Só que é de conhecimento de todos que quando a gente abre na boquilha, e quando a gente abre bastante na boquilha, a gente prejudica muito a afinação nas notas de cabeça, né? São essas notas aqui da mão esquerda, Lá, Sol, Fá, Si bemol, Lá sustenido ou Sol bemol, ou Lá bemol, enfim. Então, é preferível que a gente mexa na afinação no barrilete. E claro, essa abertura não deve ser exagerada ao ponto de aparecer a cortiça, né? Então, a gente, primeira coisa, fecha todo o instrumento e a gente precisa conhecer como é a afinação do instrumento com ele todo fechado. Aí eu vou lá, ligo um afinador, né? Pode ser um celular ou qualquer outro aparelho aí, afinador, e você vai verificar como está a afinação desse instrumento. Claro, você já deverá ter uma certa experiência, né? Nós temos os iniciantes, aqueles que estão ainda em processo de formação, de embocadura, aprendendo ainda as questões de respiração, de emissão de som, e também de como respirar e de como expirar, né? De como utilizar o ar para tocar. Ele ainda não tem toda essa capacidade de verificar a afinação do instrumento e dizer, né? Isso cabe muito ao professor, ao instrutor, né? Então, enfim, é necessário que o músico tenha uma certa experiência, mas pensando num músico que já adquiriu experiência com embocadura, já sabe soprar, já sabe utilizar o ar. Vamos falar, então ele vai lá, toca o instrumento, né? Verifica como que está a afinação com ele todo fechado. E aí ele vai começar a mexer, se for necessário, ok? Geralmente esses instrumentos modernos, né, que são fabricados ultimamente, né, nessas últimas décadas, são afinados em 442. Maiormente esses chinesinhos que têm chegado no mercado, muitos instrumentos chineses, alguns vêm com 2 barriletes, percebam também que um é maior do que o outro, né? E às vezes os dois são muito pequenos. Há casos em que um é 66, o outro é 65, ou seja, 660 milímetros, 650 milímetros. Então é necessário verificar isso também. O mais comum é que seja 660 e 650. Eu já vi casos de barriletes menores do que isso. Ou seja, nós vamos ter problemas, né? Porque a tendência, que nós vivemos num país tropical, é que os instrumentos sempre estejam altos. Então, fazendo-se necessário a gente abrir. E essa abertura se faz primeiramente no barrilete, não muito. Vai abrindo aos poucos até você conhecer. Se você precisar abrir muito aqui, ao ponto de chegar, como agora chegou na cortiça, já é hora de eu mexer em outra parte do clarinete. Eu vou lá para a campana, me preocupando em manter a abertura que eu fiz aqui no barrilete, eu vou manter na campana. E aí eu vou testando a afinação para ver se chega, né? Importante lembrar, queridos, que a afinação não depende única e exclusivamente do instrumento. O músico precisa ter também um treinamento auditivo para manter, para tocar afinado, né? Então,
a maioria dos instrumentos tem problemas de afinação. O clarinete, o saxofone, o trompete, existem alguns recursos lá, né, no trompete, no saxofone, algumas notas, algumas posições que melhoram, alguma chave que se aperta, né? Algumas possibilidades. O clarinete é a mesma coisa. Isso varia de instrumento para instrumento. Então, por isso é importante que cada um conheça o seu instrumento, como está a afinação do seu instrumento. Porque há casos em que nós temos instrumentos do mesmo modelo, dos mesmos fabricantes, e que tem problemas de afinação diferentes, certo? Então, é preciso conhecer o instrumento, é preciso treinamento auditivo e é preciso também desapegar do afinador. O afinador é só a referência. A afinação não é visual. A afinação se dá pela comparação de frequência. Então, quando nós sentamos, é aquilo que alguns dizem, né? Desafinar juntos, né? A gente precisa acompanhar o conjunto. Se eu estou tocando em dois, eu e mais um, eu preciso tocar afinado com esse que eu estou tocando. Se é um conjunto maior, eu preciso tocar dentro da afinação do conjunto, um ouvindo o outro, certo? É importante dizer isso. Então, para encerrar, também é importante dizer que outras coisas também influenciam na afinação do instrumento, como embocadura tensa, uma palheta que já não vibra mais, certo? Por isso que eu disse lá, é importante que o clarinetista já tenha essa base formada, né? Enquanto isso, ele não tem essa base formada, ele precisa da tutela, né, do acompanhamento de um professor que vai direcionar ele pelo caminho que ele precisa trilhar para ter um melhor resultado, certo? Então, essa é a dica de hoje. Um abraço.